Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão sobre funções racionais, mais concretamente aquelas funções racionais onde, quer dizer, existe uma assíntota oblíqua. Bem, a questão é a seguinte: a função representada no gráfico, ou seja, neste gráfico, é do tipo fx igual a x mais b mais uma constante c a dividir por x mais d. Quer dizer, podemos visualizar logo aqui no gráfico que existe uma assínta oblíqua e que existe uma assínta vertical. Dada a função assim nesta forma, quer dizer, vocês aqui onde encontrar exatamente a equação da assínta oblíqua, ou seja, y igual a ax mais b, é a equação da assínta oblíqua da função f. Depois aqui no denominador, vocês aqui no denominador x mais d, quer dizer, pegam no denominador aqui do segundo termo e fazem x mais d igual a 0, o que quer dizer então que x é igual a menos d, o que quer dizer que menos d é exatamente a abscissa da função para a qual, a abscissa aqui no gráfico, não da função que não existe, né? Para aqui, mas será a abscissa onde vocês têm a cinta vertical. E olhando aqui para o gráfico, quer dizer, nós temos a cinta vertical de equação x igual a 2. Isto é possível ver no gráfico. Está ali 1, 2, passa mesmo aqui no 2. Ou seja, x igual a 2 é a cinta vertical da função f. O que me quer dizer que, como menos d é o valor da cinta vertical, eu vou já tirar assim aqui a conclusão que menos d é igual a 2, o que quer dizer que d é igual a menos 2. Quer dizer, o d já está encontrado. Bem, avançando, da assínta oblíqua sabe-se que é perpendicular à reta de equação 2y mais x menos 3 igual a 0 e passa no ponto A de coordenadas 0, menos 1. Quer dizer, com esta informação sabemos que a assínta, vamos conseguir tirar a equação da assínta oblíqua, porque eu sei que ela é perpendicular a esta reta, e quer dizer, retas perpendiculares terão uma relação, uma implicação ao nível do declive, e depois como sei que passa num determinado ponto, quer dizer, já sabendo o declive, então eu vou conseguir terminar a equação da assínta oblíqua. Sabe-se também que a função f passa no ponto B de coordenadas 3, 0. Qual é o valor da soma do produto destes parâmetros A com B e C com D? Quer dizer, a ideia para resolver este exercício... Eu peço desculpa pela minha voz, mas estou assim um bocado adoentado. Quer dizer, a ideia para resolver esta questão passa por determinar exatamente os valores de A, B, C e D e depois então proceder a este cálculo. Vamos então agora determinar a equação da assínta oblíqua. Eu vou chamar aqui a assínta oblíqua a reta T, por exemplo. E depois é esta que me dão aqui, a assínta oblíqua, dizem-me que é perpendicular a esta reta. Esta vou chamar assim a reta S. Como eu sei que a reta T é perpendicular com S, isto tem uma implicação ao nível do declive. O declive da minha reta T será igual ao inverso do simétrico do declive da reta S, ou seja, a menos 1 a dividir então pelo declive da reta S. Quer dizer, este declive neste tipo de questões pode ser dada de muitas formas. Podia também pegar aqui na reta T e dar-vos, por exemplo, o ângulo de inclinação. E vocês têm que saber que o ângulo de inclinação de uma reta é sempre medido, quer dizer, na reta com o eixo OX, mas quer dizer do lado direito, não é do lado esquerdo. Eu se vos desse aqui este ângulo, por exemplo, se vos dissesse que este ângulo era 130 graus, e este aqui é que era o ângulo de inclinação, que seria exatamente 50 graus. Este é que é o ângulo de inclinação. Relativamente a estas questões sobre o ângulo de inclinação, vocês têm de saber que o declive é exatamente igual à tangente desse ângulo de inclinação. Para este problema, não vamos entrar com esta ideia, mas noutros poderia-vos sair isto, ok? Isto é um caso que também tem que saber muito bem. O declive de uma reta é igual à tangente do ângulo de inclinação. Isto tanto vos podem dar assim o ângulo, como por exemplo, vos poderiam dar, sei lá, o seno ou o cosseno. Sabemos que o cosseno do ângulo de inclinação é exatamente igual a 3/4. Eu também consigo achar o declive, porque pego no cosseno e tenho aquela fórmula que é 1 mais tangente quadrada, né, da alfa é exatamente igual a 1 sobre cosseno quadrado.
Ou seja, eu com o cosseno do ângulo de inclinação determinaria a tangente e assim terminaria o declive. Quer dizer, eu estou-vos a dar aqui algumas questões que podiam aparecer neste tipo de perguntas um pouco paralelas a este caso. Bem, vou então retomar o exercício. Isto por vezes é importante e em vez de sair assim uma reta perpendicular, damos algo relacionado com a tangente do ângulo de inclinação ou com o próprio ângulo de inclinação. Mas neste exercício, o que a gente sabe é que as duas retas são perpendiculares. Logo, o declive da minha assinta oblíqua, que eu estou a designar aqui por T, é exatamente igual ao inverso do simétrico do declive da reta S. Eu tenho assim aqui a reta S, que é dada nesta forma, 2y mais x menos 3 igual a 0. E para perceber o declive desta reta, eu tenho que colocar a reta na forma de equação reduzida, ou seja, vou nesta equação explicitar o valor de y. Ficaria então com 2y igual aqui a 0, não 2. 2y igual, quer dizer, o 3 ao passar para lá fica positivo e o x fica negativo, quer dizer, fica com menos x mais 3. Resolvendo mesmo em ordem a y, fica y igual, 2 passa a dividir, então fica menos 1 meio de x mais 3 meios. E esta então é a equação reduzida da minha reta S. O que eu pretendo é achar a minha reta T, que é a assinta oblíqua, na equação reduzida, ou seja, mx mais b. Então vou já determinar o m. Como eu conheço aqui que o declive da reta S é exatamente igual a menos 1 meio, isto implica-me que o declive da minha reta T, visto que a reta T é perpendicular com a S, seja o simétrico do inverso. Quer dizer, reparem, se tens menos 1 meio, o simétrico fica positivo, mais 1 meio, e o inverso do meio é exatamente igual a 2. O que quer dizer que o declive da minha assinta oblíqua é exatamente igual a 2. Quer dizer, eu preciso também de determinar este B, onde este B é exatamente ordenada na origem. Eu sei que esta reta, a equação, a reta oblíqua, né, a assinta oblíqua, passa no ponto A, que tem de coordenadas 0, menos 1. Então tudo bem, quer dizer, podia, que reparem que se o x é 0, o y é menos 1, então este valor menos 1 já é o b, quer dizer, é ordenada na origem quando o x é 0. Mas podiam-vos dar outro ponto, Neste momento já sei que a equação ficaria 2x, e como aquele ponto é o y quando o x é 0, então eu sei que isto já estaria assim menos 1. Mas imaginem que vos davam outro ponto, não vos davam ordenada na origem, davam outro. Como é que se faz? E então vocês escrevem neste momento a equação da reta, mas com o valor do declive, ou seja, ficaria 2x mais b. E para determinar este b, vocês pegam num ponto ao qual pertence à reta, né, que seria o caso do ponto A. O ponto A tem de coordenadas 0, menos 1, onde aqui o 0 é a coordenada x e o menos 1 é a coordenada y, e vão substituir as coordenadas deste ponto que pertence à reta, exatamente na equação reduzida da reta, com o valor do declive. O que ficaria, o y é menos 1, então ficariam com menos 1, igual 2 vezes 0 mais b. E depois resolvem em ordem a b. Claro que 2 vezes 0 dá 0 e que b seria igual a menos 1, como já tínhamos percebido logo de início, porque o ponto que me estavam a dar já era ordenada na origem. Mas podemos dar outro, por exemplo, podemos dar o ponto 2, 3. Então substituía o y por 2, o x por 3 e calcularia então, nesse caso, a ordenada na origem. O que quer dizer que a equação então da minha assinta oblíqua já está feita, é y igual a 2x menos 1. Eu vou só retomar ali, tenho aqui o valor da d é menos 2, eu vou só agora retomar a função, estamos quase, né? A função estava assim na forma, f de x igual a ax mais b mais então uma constante c sobre x mais d. Eu neste momento já sei a equação da assinta oblíqua, quer dizer que isto é exatamente igual ao que temos aqui. Na função racional nesta forma, aqui está então a equação da assinta oblíqua. Sabia também, visto que 2 é a assinta vertical, e então a equação da assinta vertical seria igual a x menos d, quer dizer, x mais d igual a 0, que dava x igual a menos d.
como a cinta vertical é 2, quer dizer que menos D é igual a 2, então D é igual a menos 2. Eu vou só passar para aqui o que já sei. Sendo assim, quer dizer, sei que D é igual a menos 2, já está determinado lá em cima. Então neste momento a minha função f está assim sobre esta forma: 2x menos 1 mais uma constante c sobre x menos 2. Reparem que se pegarem x menos 2 e igualarem a 0 dá x igual a 2, que é exatamente a cinta vertical que a gente tem. Confirmem isto, podem-se ter enganado nos sinais. Se der x igual a menos 2, quer dizer, havia algum problema, porque a cinta vertical é exatamente x igual a 2. E vou só perceber o que é que temos mais. Eu neste momento, quer dizer, já tenho o A, que é 2, tenho o B, que é menos 1, e tenho o D, que é menos 2. Falta então determinar o C. Para determinar este C com os elementos que já tenho, a ideia para determinar o C é apanhar um ponto, ou perceber um ponto, que esta função f contém, com as coordenadas, substituir o x e substituir o y, que é f de x, para determinarmos o valor de C exato. E são capazes de ter esta informação. Sabe-se também que a função f passa no ponto de coordenadas B, 3, 0. Quer dizer, sei então que B pertence à função f. Só sei que o ponto B, exato, B pertence a f e B tem de coordenadas, parece-me que era 3, 0. Raios. Exato, 3, 0. B tem de coordenadas 3, 0. 3, 0. Reparem que 3 é o valor de x, né? E 0 é o valor de y. E é uma questão agora de substituírem aqui na função f, isto porque o ponto pertence, caso contrário não poderiam fazer. Vou então aqui na função substituir o y por 0 e vou substituir o x por 3. Substituindo o x por 3, tudo o que tem a x eu vou substituir por 3. Então ficaria com 2 vezes 3 menos 1 mais o tal c que eu quero determinar, a dividir então por 3 menos 2. E nesta equação vou resolver em ordem a C, de forma a determinar o valor. Ficarei então com 0 igual 2 vezes 3 dá 6, menos 1 dá 5, mais C sobre 3 menos 2, que é igual a 1. C sobre 1 é C, e agora o 5 passa para então, o primeiro membro, e fica menos 5 igual a C. O que quer dizer que o C é igual a menos 5. Então vou agora registrar os outros. Como a função estava nesta forma, a gente precisa dos parâmetros da A, B, C e D. O C é igual a menos 5. O A é exatamente igual a 2. O B é exatamente igual a menos 1. E o D é exatamente igual a menos 2. Temos então todos os parâmetros. E agora pedimos aqui um cálculo com estes valores, que seria a soma do produto de A vezes B com C vezes D. Quer dizer, queremos calcular. Queremos então determinar o valor numérico de A vezes B mais C vezes D. Quer dizer, isto é igual a vezes B, ou seja, fica 2 vezes menos 1, mais então C, que é menos 5, vezes D, que é exatamente menos 2. Quer dizer, 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais, quer dizer, menos 5 vezes menos 2 dá mais 10, então fica menos 2 mais 10, o que é exatamente igual a 8, e a questão está então resolvida. Vocês aqui, uma dica, para estas cintas oblíquas, cuidado, tem estas relações das retas, se são perpendiculares, quer dizer, o declive de uma é o inverso do simétrico da outra. Por exemplo, se as retas fossem paralelas, se eu tivesse que T fosse paralela a S, isto implica que o declive de T fosse exatamente igual ao declive da reta S, e se vos dessem, por exemplo, o ângulo de inclinação, ou de alguma forma que vos permitisse determinar aqui o ângulo de inclinação tem de ser este, tem mesmo de ser este, aqui à direita, que a reta faz com a direita e com o eixo do X, vocês têm esta ideia que a tangente do ângulo de inclinação é igual ao declive, ok? E se vos dessem, por exemplo, o seno ou o cosseno, quer dizer, vocês determinam a tangente. Neste tipo de exercícios com as cintas oblíquas, muitas vezes surgem estes conceitos e precisam de ser mobilizados para aqui, ok? Fica então aqui a sugestão da resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço e boa sorte, ok?